Bem-vindo à parte 3 do vídeo de patologia sobre métodos de estudo em patologia. Se você chegou até aqui, já deu para entender um pouco sobre anamnese, exame clínico e exames laboratoriais. Nesse momento, nós vamos aprender sobre os exames de imagem. Finalizando os exames laboratoriais, nós vamos entrar agora nos exames por imagem. Então, existem vários exames que mostram as alterações orgânicas através de imagens. Entre eles, nós temos as radiografias, tomografias computadorizadas, ultrassonografias e a ressonância magnética. Eu vou falar um pouquinho de cada um desses para vocês, os principais objetivos e como são realizados. O primeiro exame por imagem que a gente vai conhecer é a radiografia, muito mais conhecida como raio-x. Então, ele utiliza-se de radiações eletromagnéticas. Como é que funciona? A gente tem um equipamento, espessômetro, que fica à frente do paciente e a gente tem uma placa que vai ficar atrás da estrutura que eu quero avaliar. Essas radiações eletromagnéticas, elas vão ultrapassar o corpo e formar a imagem na placa. E como é que a gente avalia? Então, cada tecido corpóreo, ele vai ter uma opacidade diferente. Então, quanto mais denso é o tecido ou o fluido, ele vai ficar mais radioopaco, mais próximo da coloração branca. Quanto menos denso, mais perto do ar, como vocês estão vendo ali o ar bem preto, mais radiotransparente. Isso nos ajuda a avaliar a densidade dos tecidos e também a avaliar a estrutura deles. Aí eu trouxe para vocês um raio-x de tórax e é visível que na região onde estão os pulmões, ele está mais radiotransparente, ele está mais próximo do preto do que do branco. Porque, mesmo tendo ali o tecido pulmonar, né, o parênquima pulmonar, a gente tem presença de ar, então a densidade é bem menor e aí a formação da imagem se dá nessa coloração. Mas quando a gente olha ali para onde estão os ossos, por exemplo, as costelas, onde tem os tecidos, a coloração já é diferente. Então, a passagem dessas radiações eletromagnéticas, de acordo com a densidade do tecido, vão formar a imagem e a gente vai conseguir avaliar. Então, eu já falei que utiliza-se de radiações eletromagnéticas. Apresenta baixo custo, o que é uma coisa muito boa, porque é um exame acessível, não é tão caro. Ele também é principalmente prescrito para avaliação de ossos, articulações e pulmões. Então, a gente tem exemplo de fraturas, ali no antebraço, uma fratura de radioúna. A gente tem a avaliação aí do pulmão, então dá para ver, por exemplo, um indicativo de pneumonia, de broncopneumonia, pela presença de secreções. Então, naquela região ali do pulmão, deveria estar mais radiotransparente, mais preto. Se eu vejo ali uma região muito clara, muito mais para o branco, para o cinza, então pode indicar a presença de secreção, por exemplo. Eu consigo também avaliar os órgãos, ou ali o exemplo fígado, baço, e a gente consegue ver os rins. E aí também tem a avaliação de um joelho, que é bem utilizado pelos ortopedistas, pelos fisioterapeutas, para ver como é que estão as estruturas ósseas, principalmente. Agora nós vamos ver a tomografia computadorizada. Então, esse tipo de exame, ele utiliza de sucessivas radiações eletromagnéticas. Então, no raio-x eu tinha ali uma radiação lançada de forma única, e aí eu vou ter sucessivas radiações eletromagnéticas. Então, a resolução da tomografia computadorizada ela é bem maior do que o raio-x convencional. Então, não vai ter sobreposição de imagens, eu não vou ter uma imagem ultrapassando a outra e confundindo. Então, ele dá uma melhor capacidade de discernir os tecidos e as mínimas diferenças de densidade. Então, ele é bem mais sensível para avaliação. Algo que eu não falei em relação ao raio-x, mas aí eles têm um inconveniente porque essas radiações são capazes de gerar mutações celulares e cânceres. Então, assim, não é recomendado, por exemplo, para estar utilizando em crianças e gestantes, principalmente se for sucessivas vezes. Uma vez se eu vou fazer vai gerar? Não, mas é um exame que, se possível, seja evitado, certo? Para não estar se expondo a radiações. Então, o que é interessante nele? Ele gera imagens computadorizadas em fatias. Então, primeiro, olhando aqui, a diferença entre o raio-x de pulmão e uma tomografia de tórax, na verdade, um raio-x de tórax e uma tomografia de tórax. Veja a precisão das imagens. O que eu consigo ver especificamente, ó? A gente consegue ali ver, por exemplo, a artéria aorta.
Então, assim, uma coisa que no raio-x eu consigo ver um sombreado daquilo ali. E vejam abaixo, que aí eu tenho fatias ali, ó, do tórax. Isso aí a gente tá vendo os pulmões, o coração no centro, em fatias. Então, eu posso começar da parte de cima e ir cortando até chegar lá embaixo. E é bem interessante esse exame, porque ele dá bastante precisão diagnóstica. Mas aí uma coisa ruim, ele apresenta maior custo do que o raio-x. Então, ele realmente é bem mais caro e bem menos acessível do que a realização do raio-x. E ele permite, como eu falei, análise de tecidos e órgãos-alvo de avaliação com mais precisão. Então, a diferença entre ele e o raio-x são essas. Primeiro, o custo é bem diferente, mas aí a forma de realização é semelhante, porque usa as radiações, o que difere. No raio-x usa menos, na tomografia ele usa sucessivas radiações. A tomografia ele apresenta uma imagem em fatias e apresenta uma maior absorção de radiação, permitindo que eu consiga ver melhor as estruturas a serem avaliadas no corpo. Algo que, para ir ajustando vocês, a gente está falando sobre um método diagnóstico em patologia, certo? Então, a gente passou pela anamnese, que é a escuta, a gente passou por exames complementares, como exames de sangue, exames de urina, que vão direcionar. E aí, a gente está nos exames de imagem que podem ajudar. Vamos dar um exemplo para ir dando um apanhado para não ficar tudo muito solto. Então, eu avaliei ali no meu exame imunistoquímico que tem um DNA diferente ali, que meu corpo não está conseguindo lidar com aquilo e pode ser uma indicação de um câncer e eu suspeito que seja pulmonar. Então, eu posso fazer um exame de imagem e identificar se tem ali alguma tumoração, alguma imagem diferenciada, sabe? Esses exames, eles vão todos se complementando. Então, eu fiz a anamnese, eu não consegui descobrir. Fiz exame laboratorial, estou naquela suspeita, mas ainda não é o suficiente. Eu faço o exame de imagem, aí eu posso conseguir fechar um diagnóstico mais preciso. Vamos passar agora para a ressonância magnética. Então, diferente da radiologia, a tomografia, ele não usa radiação. Então, ele é menos agressivo para o corpo. Como ele trabalha? Ele trabalha com campos magnéticos. Eles são emitidos pelo magneto da máquina e se assemelha a um grande ímã. Ele fornece imagens com muita qualidade. Aí vocês estão vendo o joelho. Veja como é precisa a imagem. E ele também não precisa de utilização de substâncias como contraste, que pode ser utilizado na tomografia para melhorar a qualidade de imagem. Quando vai se fazer uma ressonância, recomenda-se não usar produtos de beleza no rosto, não utilizar joias, relógios, outros adornos de metal, roupas com zíper ou botões de metais. Normalmente você chega lá, você retira sua roupa e coloca uma bata hospitalar para que não exista esses inconvenientes, né? Até mesmo um cartão magnético pode alterar a imagem do exame feito no aparelho, porque ele funciona como um campo magnético semelhante ao obtido pelo ímã. Deve-se também sempre comunicar ao médico, ao profissional que estiver realizando o exame, se você tem presença de prótese, de pinos, de placa, de marca-passo, se tem algum projétil no corpo como uma bala de revólver que esteja ainda no organismo. Qualquer um desses metais, eles podem ser atraídos, eles serão atraídos pelo forte campo magnético durante o exame. E aí, além de gerar desconforto, pode também gerar lesões bem graves. Ele utiliza-se, como eu falei, de ondas de rádio em um campo magnético, então são menos maléficos para o nosso organismo. Ele gera imagens computadorizadas mais nítidas e contrastadas, então ele é muito bom para avaliação. Veja que a gente consegue ver aí o músculo bem perfeitamente, tendão, o osso, é assim, uma imagem perfeita. O que é ruim? Ele apresenta mais custo do que uma tomografia computadorizada. Então, assim, no custo ele fica a mais, porém, se você for colocar custo-benefício, às vezes vale a pena um investimentozinho maior. E, além de tudo, ele permite melhor análise dos tecidos e órgãos-alvos de avaliação. E, igual à tomografia, ele faz fatias do corpo e a gente consegue avaliar. E aí, a gente consegue aí, ó, ter o ajuste da radiofrequência e conseguir ver a imagem em colorações diferentes. Quando eu boto na imagem T1, é mais para avaliação anatômica. E quando eu boto T2, é mais para avaliação patológica. E veja aqui na imagem do cérebro como eu consigo ver diferencialmente as estruturas nesse sentido de T1 e T2. Por último, eu vou falar um pouquinho sobre a ultrassonografia para vocês.
Então, é um tipo de exame de imagem muito difundido. Ele é ótimo para avaliação gestacional, problemas vesicais, no caso bexiga, avalia todas as vísceras abdominais. Ele pode ser feito desde o globo ocular, os vasos sanguíneos, testículos e muitos outros locais do corpo. O aparelho de ultrassom ele transmite ondas sonoras de alta frequência através de um transdutor, que é aí o aparelho de ultrassom, que pode deslizar pela superfície do corpo e normalmente usa um gel condutor para facilitar essa passagem. Então, ele utiliza de ondas sonoras por meio de vibrações mecânicas. Por não usarem radiação, eles são bem mais seguros que os exames radiográficos, assim como foi a ressonância. Então, a ultrassom é bem mais seguro do que fazer um raio-x ou fazer uma tomografia computadorizada. Como as ondas sonoras elas acontecem em forma de energia, eles podem ser absorvidos pelos tecidos. Tem uma pequena chance de você sentir aquecer aquele local, mas assim, ele não apresenta efeitos colaterais. Como é que acontece? Essas ondas, elas são direcionadas para dentro do organismo. Quando elas encontram os tecidos, elas retornam. E aí vai depender da textura e da densidade dela. Elas podem retornar como ecos ou serem absorvidas ou continuarem a se propagar. Então, se ele é bem denso, tipo um osso, aquela onda retorna. Se é menos denso, ela continua se propagando, por exemplo. As ondas que são refletidas de volta ao aparelho formam imagens biotridimensionais, indicando distância, medida de comprimento e diferente ecogenicidade para indicar alterações e doenças. A ultrassonografia Doppler, por exemplo, ela consegue até avaliar os vasos sanguíneos e a movimentação do sangue circulante. Então, um exame muito bom. E o que é melhor, ele apresenta um custo bem acessível. Então, não é algo também que seja de difícil aquisição, de realização. E ele permite a avaliação direta do tecido, órgão ou membro de interesse. Então, como eu falei no ultrassom Doppler, se eu quero ver, por exemplo, a presença de trombo no membro inferior, então eu coloco lá ultrassom, eu consigo avaliar a veia, a passagem do sangue, as válvulas venosas, eu consigo avaliar bastante coisa ali e é realmente um exame que você pode fazer naquele momento. Você vê a movimentação de tudo. A gente vê pela ultrassom do bebezinho. Então, tá ali fazendo ultrassom, você consegue ver movimentação fetal. Então, é um exame, assim, bem legal para avaliação de alguns órgãos e membros alvos. Bem, finalizamos nossos exames complementares, mas existem coisas importantes que precisamos entender. A primeira, nenhum exame complementar é infalível. Então, podem existir erros, enganos, pode acontecer erros com máquinas, com os trabalhadores que fizeram a avaliação. Então, nenhum exame complementar é infalível. Todos são passíveis de erro. Então, resultado de exame não é sentença, certo? Precisa ser avaliado realmente. Outro ponto, podem existir erros pré-analíticos, analíticos e pós-analíticos. O que são erros pré-analíticos? São aqueles que acontecem antes mesmo do exame ser realizado. Então, eles estão relacionados à identificação da amostra, à coleta, à armazenagem, ao transporte da amostra. Então, antes mesmo daquela amostra ser analisada, podem acontecer erros, entende? Então, esses erros pré-analíticos, eles podem inviabilizar o resultado de um exame. Nós temos também os erros analíticos, que acontecem durante a análise. Então, uma máquina de contagem celular que esteja danificada, um trabalhador que esteja com muito sono, então ele está fazendo contagem manual de células no microscópio, aí ele erra. Isso aí pode acontecer durante mesmo a análise. E o que seria um erro pós-analítico? Então, foi coletada a amostra, ela foi bem acondicionada, foi bem armazenada, o transporte foi ok, a análise foi ok também, mas na hora de imprimir ali o laudo, veio um 0 a mais, um 1 a mais, 3 zeros a mais, e ali, tipo, mudou totalmente o resultado daquele exame, e o diagnóstico é diferente do real. Por isso que se diz muito que a clínica é soberana. Então, você avaliou bem o seu paciente no exame clínico, ele está queixando dor, ele está queixando ali uma alteração, é perceptível que tem algo, o exame não deu nenhuma alteração, então eu posso pedir um novo exame no mesmo laboratório ou até em outro laboratório para confirmação, porque esses erros acontecem. E é aí que nós temos os falsos positivos e falsos negativos. Então, eu posso realizar um exame e ele deu positivo,
para alguma doença, mas eu não estou com a doença. Então, isso é um falso positivo. Deu positivo que eu estou com anemia, mas eu não estou realmente com anemia. Isso é um falso positivo. Como também podem acontecer falsos negativos. O exame diz que eu não estou com anemia e eu estou anêmica. E aí, esses erros realmente acontecem. É importante entender e nem sempre a gente pode culpar o médico que solicitou, o biomédico que fez análise, enfim, todos aqueles profissionais envolvidos, igual todas as áreas profissionais. Na área da saúde também existem erros, certo? Então, é necessário uma análise criteriosa para saber realmente se aquilo condiz com a clínica do paciente ou não condiz. Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo, eu espero que tenha sido produtivo. Deu um vídeo um pouco longo porque o assunto realmente é muito extenso, mas eu espero que vocês tenham aproveitado bastante essa aula. Então, se puderem, deem um like, compartilhem. Quem não é inscrito, se inscreva no canal e chama seus colegas para ver também, tá? Um grande abraço e bons estudos!